Boa tarde a todos. Meu nome é Luciana. Queria primeiro agradecer o convite, estar participando desse debate. Estava conversando agora com a Mônica, falando o quanto essa semana foi rica para mim, de tanto memória, de a gente rememorar as políticas públicas ao longo desses anos e poder tirar um tempo para a gente refletir e avaliar sobre aquilo que a gente precisa avançar nas políticas do município. Então, para mim, tem sido muito rico. Queria me apresentar, eu sou arquiteta formada pela PUC e eu tive a oportunidade, durante o meu curso de arquitetura, de trabalhar no programa Alvorada. O programa Alvorada é esse programa que antecedeu o que é hoje o programa estruturante, né, da política municipal de habitação nos territórios de vilas e favelas. E de lá para cá, eu envolvi muito com essa temática, tive a oportunidade de trabalhar no Urbel, e eu falo isso porque minha trajetória ela foi muito institucional. Trabalhei tanto em empresa fazendo planos, e eu acho que isso é importante, porque isso demarca bastante também o meu olhar sobre a política, né, dos lugares que eu tive ao longo do tempo, e hoje eu vou procurar fazer uma exposição sobre não somente o resultado do que a gente tem como política, mas eu queria falar um pouquinho da história de como chegou esse resultado a partir do meu olhar pessoal, nessa vivência de trabalho cotidiana em órgão público. Depois que eu trabalhei um tempo no Urbel, depois eu vim trabalhar na política urbana e hoje eu me sinto super honrada de estar na equipe que eu estou, na Subsecretaria de Planejamento Urbano, que é uma equipe que tem aproximadamente 50 pessoas, uma grande parte é concursada, é uma equipe muito guerreira nos seus propósitos do município, né, de desenvolvimento urbano. E a gente acabou de conseguir aprovar o plano diretor, que todo mundo acompanhou e foi um desafio muito grande, que tem várias nuances aí durante esse processo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Nessa secretaria, né, que é a que eu faço parte hoje, de algum modo é uma secretaria que ela concebe a lei do município, né? E eu sempre estive nessa secretaria num lugar que tem uma relação com a política de habitação. Isso me colocou num lugar que eu digo que ele é tanto específico por um lado, mas também foi muito especial porque eu venho ao longo desses anos todos buscando fazer essa ponte entre a política urbana e habitacional. Então minha fala vem desse lugar e eu acho que é por isso que ela vai ter o recorte que tem, né? O título como falo, o desafio da fala de hoje é falar um pouquinho sobre essas práticas alternativas. Então, eu vou falar um pouquinho de algumas coisas que a gente, às vezes, se aventura, né, dentro do contexto do nosso trabalho interno e que muitas vezes nem chega para a sociedade como um todo por diversos fatores. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso e, para começar a me aproximar um pouco dessa temática, eu trouxe esse slide aqui que eu acho que ele mostra, a imagem fala tudo, né, dessa cidade. Você tem uma cidade chamada de formal, a outra cidade informal, e eu queria discutir um pouquinho, né, a questão da informalidade, no sentido de que, primeiro, que a informalidade ela não é uma característica relacionada à precariedade imediatamente. A informalidade ela está muito presente na sociedade em diversos outros processos. Então, eu trouxe um número aqui, que inclusive foi utilizado na dissertação, acho que na tese de doutorado da professora Júnia, aqui da escola, que a gente tem em torno de 10% de lotes, 10% dos lotes aprovados que têm projetos aprovados. Então, uma percentagem muito pequena, se vocês considerarem, que está completamente irregular no município, que teve uma baixa. Eu acho esse dado importante para a gente refletir sobre a cidade que está completamente regulada pelas nossas normativas urbanísticas e da cidade que não está.
E aqui a gente tem um desafio muito grande, que são os três, eu coloquei ali, o mercado, ele oferta casa, né, a preços inacessíveis para a renda que existe da sociedade. A política pública, que a gente discutiu muito aqui, por mais que ela tenha avanços, e a política de Belo Horizonte é muito reconhecida em vários espaços, ela ainda tem pernas curtas para enfrentar o problema. Então ela avança e ainda não consegue atender toda a demanda que existe. E a autoprodução, ou a autoconstrução, dependendo do que a gente queira chamar, ela tem um desafio imenso do financiamento da infraestrutura. Como prover, depois de todas as ocupações e todo o planejamento que foi feito, infraestrutura para esses lugares. Então, é um desafio muito grande. Eu vou falar um pouquinho sobre como se fossem duas máximas assim, recentes, que a regulação do uso do solo ela tem impacto no mercado, preços, oferta e acessibilidade. Então, quando a política urbana ela pensa uma lei para a cidade, ela está impactando completamente a cidade nesses aspectos que eu falei. E a segunda, que a informalidade não é só um problema de pobreza, e sim de gestão do mercado de solo. Quando você pensa que a informalidade não está só correlacionada com a questão de pobreza, e sim um problema de mercado de solo, você inverte muito a forma de pensar e ver essa situação. Isso significa que o mercado de solo não está conseguindo prover lotes com infraestrutura para todas as pessoas. Então você tem um problema que esse mercado não tem funcionado de forma adequada. Então aquele equilíbrio de mercado que os neoclássicos consideram que seria possível você chegar a um determinado equilíbrio, ele mostra que não há esse equilíbrio, que há uma contradição mesmo do acesso ao mercado. Essas duas máximas, elas são de uma pesquisa desenvolvida por uma professora que mora na Argentina, que chama Cíntia Goethe. Ela daquela Universidade de Tela, e ela tem um trabalho onde ela vai apresentar isso de forma com dados estatísticos. Então ela correlacionou isso, porque ela é economista, ela correlacionou essa questão da pobreza e a questão da informalidade e viu que mesmo reduzindo a pobreza no país, a informalidade continuou a crescer. Então que a relação não é completamente direta. Então, o que seria informalidade? Só para a gente ir se aproximando para chegar a pensar quais são as possíveis práticas, o que a gente pode mexer e propor dentro desses desafios. A gente poderia dizer que a informalidade ela é gerada por uma insuficiência desses programas habitacionais, tanto por eles em si, numericamente, mas como também pelo que ele oferta, que essa oferta muitas vezes ela pode ser um pouco padronizada, né, como a gente vê como os programas Minha Casa Minha Vida, e muitas vezes essas localizações, onde estão situadas essas novas moradias. Então você tem uma questão de insuficiência e também de localização. Então eu estou chamando localização ali, gente, é como se reunisse todos os outros atributos urbanos de direito à cidade. O outro item é a rentabilidade da informalidade. Por quê? Existem vários, e aí eu não estou falando de ocupações em si, mas eu estou falando de alguns loteamentos, onde o loteador muitas vezes optou pelo percurso da informalidade, porque a informalidade ela é mais rentável. Porque junto com a informalidade, muitas vezes aquele loteador também está vendendo a liberalidade urbanística. Ele está vendendo a possibilidade de se fazer o que quiser. Então, ele também vende a expectativa de um dia ter um acesso a serviços. Né? Então, estou falando de alguns processos que ainda existem no nosso município de loteamento informal, onde você tem um agente que comercializa esses lotes e esses terrenos. A outra questão é que o investimento público ele é insuficiente em infraestrutura. Se todo o município tivesse bem servido de infraestrutura, a gente não teria tantas diferenciações de preços que a gente tem na terra no município de Belo Horizonte. Como acesso à infraestrutura e acesso ao que eu estou chamando de localização, que reúne todos esses atributos,
de algum modo raro, quer dizer, só uma parte da cidade que tem, essas determinadas áreas, elas vão ter preços muito caros para a maioria das pessoas. A outra eu estou chamando de regulação do solo. Essa regulação do solo, ela vai com os marcos das nossas legislações, então tem 1985, 1996, onde aqueles regramentos que são colocados, e isso, aliás, eu nem começo em 85, começa desde a formação de Belo Horizonte, com as primeiras regras de como você construir dentro da área da contorno, que eram regras que eram possíveis para poucas pessoas também. Então, esses regramentos excessivos que impedem com que as pessoas consigam permanecer nesses lugares, é uma forma. Eu vou detalhar isso mais à frente, só para poder linkar com a política urbana. E o outro são os efeitos perversos das políticas públicas. A gente ainda não sabe exatamente os impactos desses efeitos das políticas públicas no território, sobre dois aspectos: quanto que essas políticas públicas melhoraram a vida das pessoas, eu acho que tem muito poucas pesquisas nesse setor, e quanto que essas políticas públicas geraram a substituição de famílias em alguns territórios. Isso é uma contradição, porque a princípio não era para acontecer substituição de famílias após a entrada de infraestrutura. Então a gente tem que conseguir compreender determinados fenômenos que ocorrem nesses lugares, gerados como efeitos perversos de política pública. Outros efeitos que foram comentados aqui no seminário é a percentagem, por exemplo, de remoção, né? Remoção e ressentamento, que eventualmente algumas áreas vão ter e vão romper ali os laços familiares, as relações de sociabilidade existentes com os lugares. Então, esses, por exemplo, são dois efeitos que eu estou chamando. Isso tudo acaba contribuindo para um processo de informalidade que, de algum modo, ele é como se fosse refeito num outro lugar de outra forma. E aí eu vou falar sobre o desafio, porque aí o desafio para pensar quem está no poder público, porque, em especial, para a minha secretaria, eu até pedia, gente, vão lá ouvir e tal, porque a nossa secretaria, ela também trabalha com licenciamento de novos parcelamentos, ela orienta licenciamento de edificações, e a ocupação formal é completamente diferente, porque a ocupação formal, primeira coisa, você tem a titulação, depois você faz um projeto, quer dizer, um proprietário que entra ali para aprovar um projeto, ou aprovar um parcelamento, depois faz a urbanização, depois faz a construção e depois que se ocupa. Então, você imagina uma secretaria, e se a gente colocar aqui a Secretaria de Regulação Urbana, ela está toda organizada para funcionar de 1 a 5. Quando a gente vai fazer o contrário, vai falar assim, não, mas outro território pressupõe, da parte de vista do técnico que está trabalhando, de quem está trabalhando nessa área, uma completa inversão de formas de se fazer. E isso dá tanto embate interno que vocês não imaginam, desde os formulários, que a gente tem desafios, em todos os processos internos, porque a ocupação informal, ela começa, primeiro ocupa, depois constrói, depois urbaniza, depois faz projeto e depois que titula. Agora, vocês imaginam o que significa essa inversão para as pessoas que pensaram que a cidade podia ser como foi concebida, como Arão Reis pensou naquele momento lá histórico, que era uma cidade modernista, uma cidade pensada com esses parâmetros modernos de iluminação, de ventilação, de uma série de coisas. É como se a realidade realmente ela rompesse com os modelos. Eu trouxe esse desenho, que esse desenho acho que está na minha dissertação, ou é mesmo algum desenho que eu não colei lá, mas ele foi até publicado num texto naquele Favela é Isso Aí, onde eu falo sobre todas as representações que as classes populares urbanas vão tendo ao longo do tempo das políticas habitacionais. E na hora que o técnico, o arquiteto, eu gostei muito da fala, assim, sobre esse lugar do arquiteto, né, nesse processo, na hora que o arquiteto se depara com essa realidade, naquela época do programa Alvorada não existia computador,
mas a gente trabalhava com nanquim. Então, na época, tinha um normógrafo. O normógrafo, ele é feito para uma cidade ideal, para aquela cidade que chama Vitória, aquela cidade quadrada. Então, você tinha a régua T, ela era limitada, né? A régua T, o normógrafo, e você ficava ali. E o meu primeiro desafio foi que eu comecei a fazer desenhos para a cidade, de uma cidade completamente, que meus instrumentos de desenho não funcionavam nenhum deles. E é a mesma coisa, o modelo da ocupação formal de pensamento não serve para quase nada quando você vai trabalhar com esses outros territórios. Você tem que inverter seu modo de pensar e você tem que começar a pensar que antes de vir o título, vem as pessoas. Isso é essencial, porque antes vem as pessoas do que o título, que é a propriedade. Isso muda completamente a forma de conceber. E essas concepções se dão na infrapolítica, que eu falo assim, dentro dos processos de participação, tudo. É a forma de você olhar para o território, né? No dia a dia, até das pequenas coisas, porque isso exige um outro olhar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o plano diretor, que foi encomendado um pouquinho a fala, né, do que foi esse plano diretor para Belo Horizonte. Eu trouxe algumas macroestratégias e eu vou procurar relacionar o nosso plano diretor com a temática, né, de hoje. Só que eu queria primeiro só falar uma coisa. Nós não pensamos o plano diretor como um processo que fosse inteiramente sobre esse olhar, mas poderia ter sido. Mas, de algum modo, esse olhar ele pontuou muito. Então, eu vou falar de algumas estratégias. A primeira é a gestão da valorização do solo, que ela se dá com a adoção do coeficiente básico, que é a quantidade que se pode construir no lote 1, exceto para as áreas ambientais. A instituição da outorga onerosa do direito de construir, então você equaliza o direito de construir na cidade. E esse recurso de construção desses prédios mais verticalizados, então eles passam a ser direcionados para o Fundo Municipal de Habitação, numa forma de compensação dos impactos causados nas regiões mais adensadas, porque lá também já receberam infraestrutura ao longo dos anos, para as áreas, então, que precisam ainda de melhorias, infraestrutura. A gente tem dois tipos de outorga, uma é a outorga comum, outra é o fundo de centralidades, que o plano diretor também propõe novas centralidades no município e desenvolvimento dessas centralidades. Então, 25% desse recurso da outorga do fundo de centralidades, então, passa aí para... esse tempo aqui é quase impossível. Esse fundo de centralidades... Esse 25%, então, vai ser destinado para habitação. Então, tem um potencial muito grande, né, de investimento a partir da outorga, mas eu não queria nem só falar desse, porque esse é o mais ressaltado, de que a outorga vai encher o Fundo Municipal de Habitação. Mas, mais do que isso, o potencial de que esse instrumento possa melhorar, equilibrar melhor as relações de preço da terra em Belo Horizonte, porque se em alguma área eu podia 2,7 e outra podia 1, isso é um certo desequilíbrio, quer dizer que eu estou distribuindo de forma desigual a riqueza da cidade. Um outro aspecto que eu acho que é importante é dos parâmetros de simplificação. Esse aspecto tem completa conexão com a informalidade, embora ele veio nessa gestão atual, na perspectiva de você criar processos mais ágeis, mais rápidos, porque a sociedade precisa. Mas quando você faz isso, por exemplo, quando um parcelamento do solo reduz o tempo de licença dele, que inclui licenciamento ambiental, vamos supor, de 2 anos para 1 ano, você já está ganhando oferta no mercado de lotes urbanizados mais rápido. Isso gera uma oferta maior no mercado. Outra coisa, que a cidade compacta, que é a ideia do plano, a cidade compacta, ela é melhor, porque quem mais sofre com a expansão horizontal da cidade são as pessoas mais pobres, porque elas têm que deslocar muito longe, né, de onde elas moram até as áreas centrais.
Outra coisa é o processo de tramitação e aprovação, que vai afetar essa oferta, eu já falei com relação ao tempo, e os parâmetros, por exemplo, tamanho de lote mínimo. Esse é um parâmetro importante que, de algum modo, o plano deu uma flexibilizada, criou uma zona que chama OM4, onde o lote mínimo nessa área são 125 metros, e isso aumenta o acesso. Porque uma coisa muito interessante, por exemplo, metro quadrado, por que o metro quadrado da Vila Humaitá é mais caro, Vila Humaitá fica ali no anel rodoviário, do que no bairro Bandeirantes, que é um bairro de casas de alta renda no Belo Horizonte? Porque na Vila Humaitá a pessoa vai comprar 10, 15 metros. Lá no bairro Bandeirantes, para você acessar o lote, você tem que comprar 1.600 metros. Então, o metro quadrado unitário, ele é mais caro na Vila Humaitá do que no Bandeirantes. Então, quanto menor o tamanho do lote, com o limite do que é possível, né, do que é adequado para uma boa cidade, algo assim. Então, essa redução desse tamanho do lote, ela gera mais acesso, assim como também áreas que são unifamiliares, quando podem ter 2 moradias, elas também estão gerando acesso. Outro desafio é a reserva de áreas para habitação. Então, vocês vão ver essas áreas aí vermelhinhas. Essa é uma lei, gente, que é 2013, 2014, uma lei antes do plano diretor, que foi feita, então, determinado várias áreas para a EIS 1, que são áreas especiais de interesse social. E a gente começou esse trabalho levantando quais são as áreas vagas do município, os lotes vagos do município, e o avanço desse trabalho que a gente começou a pegar conjuntos de lotes em áreas parceladas. Então, juntavam-se 5, 10 lotes, a gente pegava ali para entrar como áreas AEIs para produção habitacional. Esse foi o avanço. Entretanto, essa lei, ela foi como se ela fosse desconectada, que ela foi antes do plano diretor. Então, você não tinha, por exemplo, os avanços do plano diretor associados a ela, por exemplo, de ter equalizado o coeficiente na cidade, alguns outros aspectos que pudessem associar isso para poder fazer com que viabilizasse, né? E o maior desafio, e a estimativa na época era grande, né, de fazer 34 mil unidades de incentivo de mercado. Eu vou mostrar para vocês o gráficozinho. E aí a gente começou a perceber que essa lei não tinha pegado muito bem, não é? Porque ela não foi associada a nenhum outro instrumento, como compulsório, outras coisas que a gente podia ter conseguido fazer. Então, dali, só para vocês verem, a gente fez uma simulação econômica com 4 cenários, onde o R1 é prédio de 5 pavimentos, o R2 são 2 pavimentos, e dali são as proporções. Porque a EIS 1, ela fala o seguinte: 30% é livre comercialização, 70% para a faixa 1 e 30% para a faixa 2. Então, se você mexia com esse cálculo de faixa 1 e 2, vocês vão observar que aquela linha verde ali, ela consegue mais viabilidade econômica do que as outras duas linhas, que já não tem tanta viabilidade. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essa busca de viabilidade para a gente refletir sobre isso. E um novo instrumento é esse BPH, né, que é um benefício decorrente da produção de habitação de interesse social, que é assim: a cada 1 metro quadrado de área líquida edificada de habitação vai ser otorgada a área líquida transferível. Então, você faz 1 metro quadrado ali para habitação de interesse social, você transfere esse 1 metro quadrado da cidade. Só que isso vai ser feito para rendas menores de 1,5 salários mínimos. E a gente tem um desafio de fazer isso funcionar na hora que for regulamentar o plano diretor. Então, só para vocês terem noção, a ideia assim, da perspectiva, que eu acho que o que coloca em perspectiva, assim, em evidências empíricas sobre o que é a tentativa de fazer uma política habitacional de mercado. Ela tem um limite muito concreto. E o limite dela vai... como eu falei, só de você sentar lá na Caixa Econômica e tentar um financiamento, vocês vão ver que famílias com rendas familiares menor do que 1.200 não acessam a moradia. Então, vocês vão ver aqui, ó, nesse primeiro gráfico ali, tá dando para ver? Vocês vão ver que tem primeira família, uma família que ganha R$1.000, você só consegue financiamento de 42 mil pela Caixa.
Se toda a produção de mercado é acima de 42, então não cessou. Então, esse gráfico aqui, que é uma simulação que a gente fez num programa que chama Orbit, ele mostrou claramente os limites da habitação com essa lógica de tentar enquadrá-la na lógica de mercado, né? Então, ali, para a gente colocar alguns pontos. Primeiro, a viabilidade está relacionada com a tipologia habitacional. Segundo, quando existe viabilidade, não necessariamente existe acesso. Então, por que a gente precisa calibrar isso? Porque, às vezes, você pode ter o mercado funcionando muito bem sem ninguém conseguir acessar. Então, no caso do BPH, na hora que a gente for regulamentar, a gente vai ter que pensar exatamente no preço dessa habitação para que ela se torne acessível para as faixas de renda. E é bastante limitado pensar só essa política de mercado se a gente não fizer um cardápio de alternativas, que passa pelo aluguel social, passa por programas de ajuda mútua e controle de acesso via entidade. Eu trouxe aqui também, mas eu acho que o tempo já está se esgotando, aí vocês avaliam a organização, porque eu posso meio que parar e às vezes nas perguntas eu volto na temática, que essa estratégia da regularização fundiária do município, que agora somou uma quantidade de loteamentos informais, loteamentos irregulares e algumas ocupações já entraram no novo plano diretor. Isso vem também, houve antes do plano diretor ser sancionado o decreto 16888, né, que reconheceu então 119 áreas e no novo plano diretor com a tramitação mais novas 5 áreas nesse processo todo. Só para vocês terem uma noção, 40% dessas áreas mais ou menos devem realizar PRU e EUS, e as outras áreas, em torno de 60%, a gente vai conseguir, PRU, não sei se todo mundo entende, é um plano de regularização urbanística, um plano mais estruturante. E as outras áreas a gente vai conseguir fazer através de projetos executivos, estudos técnicos ambientais, coisas mais simplificadas. Esse decreto, me pediram um pouquinho para falar dele, mas não vai dar tempo de contar muita história, mas ele foi criado no sentido de reconhecer essas ocupações urbanas consolidadas do município, no sentido da gente começar a poder atuar nessas áreas, porque há uma inflexão também assim, da política do governo anterior com o governo atual, porque foi promessa de campanha do Calil mudar a forma de se tratar a questão das ocupações. Então ele vem muito nesse sentido, mas vem também com uma história de tentar pensar em evitar a expansão, por exemplo, nas áreas de proteção ambiental dessas áreas, ou mesmo entrar com um processo de arquitetura e engenharia pública, algum tipo de assessoria, no sentido de quem está fazendo construção, você pensar uma forma de agir no território mais diretamente. Aqui, acho que está terminando, vai dar para falar. Daqui eu trouxe esse slide para falar um pouquinho sobre as etapas de intervenção, porque foi muito falado aqui no seminário, que você faz o plano, depois do plano você faz projeto, depois você executa obras, depois faz parcelamento, registro, titulação. E a nossa secretaria começou, nessa articulação com a Urbel, fazer um trabalho de refletir sobre esse formato. E a gente teve uma experiência interna de trabalho de planos com Maria Tereza, depois recentemente com Dandara. E a gente pretende ter um tipo de outra forma de atuar com relação a Isidoro, né, que tem um pouco a ver com algo que eu tentei esboçar aqui, porque não tem um esboço ainda institucional pronto, mas tem essa coisa de você começar a pensar em ações de alcance imediato, pensar mais junto, né, porque o grande desafio de qualquer plano, né, quem faz PRU, PGE ao longo do tempo, é aquela coisa, daqui é um plano, a obra vem depois que captar o recurso, e muitos de vocês falaram sobre o espaço, né, o tempo que se espera a comunidade da elaboração do plano até o momento que eles vão receber algum tipo de recurso. Então aqui, isso está sendo tentado assim, um pouco na prática, né? Então Dandara já tiveram algumas ações lá e o decreto vem muito nesse sentido
de pensar assim, emergencialmente, no nível de ação mais imediato, o que se pode fazer nesse território? Qual via eu poderia consolidar já neste momento agora? Então, um pouco de pensar, quais são os dados fundamentais que eu preciso? Eu preciso de todos aqueles dados mesmo para começar a fazer? Ou vamos fazer um mapeamento colaborativo inicial com a comunidade que ali está? Vamos fazer algum tipo de acordo com esse mapeamento, algo mais estratégico? Então eu vou lá, eu converso, faço um acordo, hoje a gente vai fazer um acordo disso, então agora no próximo mês a gente vai trabalhar isso. Mas junto, um pouco mais, uma gestão de maior proximidade. Isso significa entrada de concessionárias de serviços onde é possível entrar, articulação de algumas parcerias para estar no território, regulação e controle urbano, no sentido, o controle urbano aqui, apesar de ser uma palavra pesada, né? Controle urbano aqui não está nesse sentido, ela é uma somatória de coisas, ela envolve educação urbana, envolve arquitetura de área pública, envolve fiscalização. Na prática, em alguma situação que pode gerar risco. Negociação de conflitos, há uma, pelo menos a parte da equipe que está interna, de que a gente pudesse conseguir negociar algum conflito para fora, às vezes, os processos do Ministério Público, é uma intenção, mas tem que ir trabalhando, né, nesse sentido. Fazer uma presença física no território, pensar assessoria técnica. Isso não significa jogar o PRU ou o PGE fora. Ele faz parte também desse processo no sentido de um plano de intervenção integrada, que vai pensar a captação de recursos para obras mais estruturantes, obras mais caras, que no recurso imediato às vezes não é possível fazer. Então, esse seria o modelo, né, de pensar, então, um caminho para o planejamento, né, práticas mais novas, e também pensar outros modelos de regularização fundiária, outros modelos de financiamento, de regularização fundiária, pensar na perspectiva de usar outros instrumentos sem ser a titulação individual, mas que garanta a posse, né, garanta a segurança de posse. Do ponto de vista de financiamento, a gente essa semana teve uma palestra sobre a parceria popular. A gente acabou de ver a apresentação aqui também, falando exatamente sobre isso, de como que a comunidade é completamente ativa no desenvolvimento dos seus lugares e de como a gente pode eventualmente trabalhar junto. E aí, voltando para aquele slide lá atrás, né, dos agentes, quem sabe se eles trabalhassem juntos em alguns momentos específicos, a gente pudesse conseguir potencializar as ações que eventualmente são feitas nesses territórios. Então é com isso que eu termino minha fala de hoje. Eu estou à disposição para perguntas sobre o plano e outras questões.